Davi, lá no Salmo 18, ele diz uma coisa interessante. O Senhor é a minha fortaleza. Olha como Davi colocou Deus como a minha fortaleza. Isso deve ter implicações. Por que Deus era a fortaleza de Davi? Davi apresenta nos seus escritos algumas situações difíceis. Ele diz que ele tinha muito inimigo. Inimigos que se levantavam sem causa. Sem causa. Esses inimigos espreitavam Davi. Os passos de Davi eram marcados por esses inimigos. Seguiam Davi. Seguiam os passos de Davi. E eram tantos que Davi olhava e sentia-se como nada. Pois a quantidade de inimigos era muitos. Ele raciocinava, eu não fiz mal para esse cara. Por que esse cara é meu inimigo? Qual a causa que esse cara é meu inimigo? E Davi não encontrava a causa dessa inimizade. E eram muitos os inimigos que cercavam Davi e que olhavam os seus passos. Isso trazia uma certa apreensão a Davi. Agora, Davi, para considerar Deus como sua fortaleza, quer dizer, lugar seguro, fortaleza é lugar onde ele está abrigado, onde ele se sente à vontade. É porque Davi via Deus nesses momentos onde ele olhava para a sua força, aqui eu não consigo. Humanamente não consigo vencer. Mas quando ele colocava Deus como seu centro, como a sua fortaleza, ele encarava a situação. E quando ele tinha que ir para as batalhas, enfrentar o inimigo cara a cara, numa luta de espada, de porrete, de flechas, o que ele punha na presença dele era a fortaleza dele. O Senhor é a minha fortaleza. E ele enfrentava as batalhas, ele ia lá no meio da luta. Certa feita ele disse que ele entrou no meio desses batalhões de guerra como uma máquina. Parecia uma máquina de guerra. Ele se sentiu como uma máquina de guerra. A espada ficou até colada na mão dele. Mas, ao entrar, a cabeça dele tinha Deus como seu escudo, como a sua fortaleza. Essa era a confiança de Davi nas batalhas da sua vida. Quando ele estava batalhando lá no calor da batalha, espada, lança, porrete, o pensamento de Davi estava no seu Deus. Ele é a minha fortaleza. Esta é a maneira como Davi enfrentava as suas batalhas. Por isso que ele tinha um grande apego na busca de Deus. E quando ele buscava a Deus, ele queria buscar o seu rosto. Davi buscava sentir a presença de Deus. É isso que nossa geração tem que aprender. Não só buscar Deus, mas buscar o rosto de Deus. Sentir a presença de Deus. Aí está o grande segredo de Davi. É daí que vem a energia, a coragem,
para suas bravatas, para ter peito para enfrentar com vigor e denodo as situações e as condições de batalha. É com essa arma psicológica que se levantava Davi. O Senhor é minha fortaleza. Estou seguro. Eu estou seguro. Se Deus está comigo, quem é que pode estar contra mim? Se Deus está comigo, quem é que pode me enfrentar? Pois ele sabia que Deus com ele. Se alguém enfrentasse, estaria enfrentando o próprio Deus. Aí ele tinha ânimo. E esse ânimo, sem dúvida alguma, ele passava para os seus valentes. Por isso que seus soldados mais próximos eram chamados valentes de Davi. Aprender o caminho de Davi. Davi fazia de Deus a sua fortaleza. Agora, para ele ficar forte, o grande segredo era a intimidade de Davi com Deus. A sua procura de estar na presença de Deus e buscar a sua face, buscar a sua revelação. A chave que Davi passa da sua experiência pessoal com Deus é esta. A busca de Deus até sentir o seu rosto. Isso fica bem atual para nós, não é verdade? Isso é um ensinamento para nós. A maneira como nós devemos buscar Deus. Não é só ouvir um sermão, uma prédica, ouvir a palavra, mas até sentir o rosto dele, sentir a presença dele. Aí estava a força de Davi. E por isso ele teve seu galardão. Expandiu o seu reino. Se tornou um homem notório. Era um homem simples, cuidava de ovelha. Mas o seu conhecimento de Deus, ele recebeu bênçãos. Porque o Senhor traz recompensa nas suas mãos direitas, disse. O Senhor traz recompensa. Quem me honra, eu honrarei. Davi tinha essas coisas na cabeça. E por isso, Davi foi honrado. E agora, ele deixou isso escrito. E isso nos transmite lições para que aprendamos da sua vida, a força da sua vida. Deus como a sua fortaleza. É uma boa nova, né? E agora, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais do maligno, que quer pôr-nos para baixo. Mas nós temos como enfrentá-lo e como pôr debaixo dos nossos pés. Jesus nos deu o seu nome, a sua autoridade. Nos investiu do seu poder. E nos colocou como seus pés para pisar o inimigo espiritual, o diabo, debaixo dos nossos pés. E quando todos nós tivermos este conhecimento, que somos os pés de Cristo, e pormos o inimigo debaixo dos nossos pés, como a serpente, pisando a cabeça da serpente, Cristo virá. É uma boa nova, né? Então, vamos pisar a cabeça da serpente? Vamos pegar a palavra de Deus, o contrato de Deus, e Deus é fiel para cumpri-lo? Senhor nosso Deus, nós nos unimos em torno da Tua palavra, que é a base, o fundamento para resistirmos o diabo, e ele fugirá de nós. E dizemos, sai de nossos corpos, sai com o seu espírito de enfermidade, com o seu espírito de morte, sai com o seu espírito de perseguição, sai com o seu espírito de ira, rancor, nervoso, mágoa, tristeza, em o nome de Jesus Cristo. Espírito de pobreza, sai da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, nós o declaramos.
e seguramos essa palavra, porque o Senhor, Ele confirma a palavra do seu servo. Obrigado, Senhor. Nós nos seguramos nessa corda de salvação que é a tua palavra e o teu nome. Amém.